Olá amigos e amigas do AgroConnection, estamos aqui para mais um vídeo de atualização semanal da safra americana e essa semana que veio com algumas surpresas por aqui. A gente teve tornado sendo registrado, chuva de granizo, destruição por vento em algumas regiões, né? Mas antes de a gente partir para essas informações, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para quando a gente posta os vídeos você já recebe aí em primeira mão, né? Bom, roda a vinheta e já voltamos com mais informações. Bom, e para começar já vamos para o tópico que mais chamou a atenção aqui nessa semana. A gente teve mais de 80 tornados registrados, né? E, como eu falei, destruição por ventos, granizo. A gente teve principalmente no estado de Nebraska e Iowa, né? A gente teve mais intensidade de tornados, mas se espalhou por vários estados, né? Foi para o Missouri, Kansas, Oklahoma, desceu até o Texas com alguns tornados sendo registrados, né? E com isso também bastante, acho que foram mais de 60 casos de chuvas de granizo, né? Diferentes cidades que registraram chuva de granizo, vários registros de destruição por ventos, né? Árvores caindo em cima de casas ou de carros, né? E já que estamos falando do tempo, vou pedir para o Luiz colocar aqui também o nosso mapa de precipitação para os próximos 7 dias. E aí vocês podem ver nessa área roxa e vermelha, chuvas que vão de 2 até 4 inches, né, que é mais ou menos 50 até 100 milímetros. Ali na parte azul também, cerca de 20 milímetros vindo aí nos próximos dias, né. Isso já está contabilizando, provavelmente agora vocês estão vendo aqui, está com um solo úmido, que a gente começou a ter algumas garoas ontem à noite, que se estenderam até poucos minutos atrás. Eu tinha olhado hoje de manhã, a gente já estava com 20 milímetros, então depois a gente continuou com mais uma chuva ainda, então provavelmente a gente passou um pouco disso já só no dia de hoje, né? E aqui uma coisa que é importante, vocês sabem que a gente tem menos chuvas, né, aqui comparado com o Brasil, e a gente acabou trazendo como costume aqui trazer a chuva da última semana e a chuva da próxima semana também, porque os produtores eles acabam prestando atenção nas chuvas desde o início do ano até mesmo a questão da neve, né, o volume de neve que caiu e quanto dessa neve que é convertida para a água que é absorvida no solo. O Alexandre fez um vídeo no ano passado, mas é muito importante porque essa água que é absorvida no solo ela acaba sendo usada para as culturas depois, quando as chuvas já começam a diminuir, né? Fala galera do AgroConnection, passando aqui para atualizar vocês sobre a situação climática nos Estados Unidos, mais precisamente no meio oeste americano. Um dia de muita neve por aqui, como vocês podem ver ao meu redor, está tudo coberto de neve. Uma umidade que é muito importante para nós aqui, já que tem feito uma seca durante o outono e verão do ano passado, então essa umidade aqui é muito importante para as culturas do verão que estão por vir. Agora fica a pergunta, quanto de neve, na verdade, converte para chuva ou para água? Então, vamos supor aqui, eu tenho um exemplo, né? Nevou bastante, como eu falei, mais de palmo de neve. E vamos supor para o exercício aqui que nevou 30 centímetros, tá? Então são 300 milímetros de neve. Agora fazem menos 6 graus aqui da onde eu falo. E nessa temperatura, a conversão neve para água, ela gira em torno de 20 para 1 ou até mais, até em alguns casos 30 para 1. Se for 20 para 1, esses 300 milímetros se transformam em 15 milímetros de chuva. Pouco, né? Se a temperatura por um acaso tivesse em menos 1 ou até mesmo 0 grau, essa conversão seria 10 para 1. Então esses 300 milímetros virariam 30 milímetros. Já numa situação de temperatura positiva, né, que acontece bastante, a neve mais molhada, vamos dizer assim, né, perdão da redundância, nós teríamos aí uma conversão de 5 para 1, ou seja, esses 300 milímetros seriam cerca de 60 milímetros de água. Gostou do conteúdo? Curta e compartilha. Stay tuned. E ano passado foi um caso que a gente teve diversos dias em algumas regiões sem ter nenhuma chuva, mas que as culturas não demonstravam sintomas de deficiência hídrica, né? E também não perderam muita produtividade. É claro que em alguns casos aconteceu. A gente sempre mostrou também para vocês um mapa de seca, né? Então, alguns lugares a gente acabou não tendo nenhum sintoma de deficiência hídrica ou reduções grandes de produtividade, porque o solo ainda tinha água disponível para essas plantas, né, de
milho e soja. No caso, isso aconteceu no ano passado, mas os produtores todos os anos sempre monitoram toda a chuva que chega durante o ano, né? Bom, e agora vamos partir para a atualização semanal das culturas, né? Vamos começar aqui com a atualização do milho, que mesmo com todas essas chuvas que a gente acabou tendo durante a semana passada e agora essa semana de novo, aumentou de 12% de área plantada para 27%. E aqui eu vou pedir para o Luiz deixar uma foto para vocês de uma área que provavelmente foi uma das primeiras a serem plantadas aqui no estado do Kansas, né? Essa lavoura é aqui em Manhattan mesmo. E desse número, a gente já teve 7% do milho registrado como emergido. E a área plantada, que eu falei 27%, é um número de 4% maior em comparação com a média dos últimos 5 anos. Então, mesmo com essas chuvas, vocês podem ver que o milho está bem adiantado, né? O plantio, o pessoal começou mais cedo também. Então tá tudo andando normal aqui pelo meio oeste. Quando a gente vai para a soja, 18% da área já está plantada, que é 10% a mais em comparação com os 8% que a gente tinha na semana passada, né? Mostrando que o milho também está um pouco adiantado em comparação com a semana passada e também em comparação com os 10% que eram registrados para essa mesma época na média dos últimos 5 anos. Aqui no trabalho a gente não começou ainda com o plantio da soja, mas então acabei não trazendo nenhuma foto. Nas áreas que eu viajei também eu não vi nenhuma área de soja emergida, mas aqui agora depois dessa chuva também na próxima semana a gente provavelmente já consegue mais informações e fotos também, né, vídeos dessa soja que foi plantada mais cedo, que provavelmente já vai estar germinada. E sobre o trigo, a gente já está com 64% das lavouras já florescidas, né? E com relação à condição das lavouras, estamos com 49% das lavouras em condições boas ou excelentes. Isso que é um número maior do que vimos no ano passado, né? A gente já comentou no último vídeo que nessa mesma época 28% das lavouras só estavam em condições boas ou excelentes e o restante estava na escala de ruim ou muito ruim, né? Mostrando que o trigo está numa condição bem melhor comparando com o ano passado, que é provavelmente o resultado dessas chuvas que vem ocorrendo agora, né, nesse período importante que é para o trigo, que é o florescimento. Bom, agora vamos dar uma viajada pelo meio oeste e para começar vamos para o estado de Nebraska, que é o mais vizinho aqui de onde eu estou, né? Vamos lá para... Bom, e agora vamos dar uma viajada pelo meio oeste, né? Como vocês estão acostumados já. E para começar vamos para o estado vizinho aqui do Kansas, que é Nebraska. Então, Natasha, conta para nós como está a situação das lavouras por aí. Olá, galerinha do AgroConnection. Bom, estou aqui para reportar mais alguns dados aqui do estado de Nebraska, junto com o meu colega Alexandre. E como ele já mencionou, nessa última semana a gente teve bastante chuva aqui no nosso estado. E falando um pouco mais aqui da região leste, né? Nessa última semana a gente teve um acumulado de chuvas em média de uns 60 milímetros. Mas, mesmo assim, mesmo com bastante chuva, os produtores conseguiram entrar na lavoura e avançar um pouco com o plantio tanto da soja quanto do milho. Então, de acordo com o último relatório do USDA, para milho, a gente está com 22% da área plantada, com avanço aí de 6% desde a última semana. E o milho aí já começando a emergir, a gente está com 1% do milho emergido. Para a soja, a gente está com 10% da área plantada, então os produtores puderam avançar aí uns 8% desde a última semana. E bom, talvez vocês tenham ouvido falar aí no Brasil, mas algo que tem se comentado muito nesses últimos dias aqui no nosso estado é o tornado que passou na última sexta-feira aqui na região. Então, eu vou pedir para o Luiz colocar o vídeo que a gente tem aqui do tornado, né, que passou. E se vocês observarem, nesse vídeo tem uma casinha com um telhado verde. E aí, tá um pouco longe, mas se vocês verem, é a mesma casinha que está aparecendo aqui no vídeo. Então, só para vocês terem uma ideia do quão perto esse tornado passou aqui onde eu tô, né? E hoje eu tô gravando o vídeo aqui na Universidade de Nebraska.
E esse tornado que passou, o vento, ele atingiu até 254 quilômetros por hora. Então, ele foi capaz de levantar casas e causou bastante dano, não só aqui na região de Lincoln, né, mas também bastante regiões rurais aqui ao redor. Bom, mas eu fico por aqui com os reports de Nebraska. Buenas, amigos e amigas do AgroConnection. Voltamos para mais uma atualização da safra de soja e milho aqui nos Estados Unidos, especificamente aqui da terra de Lincoln, em Illinois. Vocês podem perceber que está um pouco ventoso, até peço desculpa pela qualidade do áudio, mas vamos direto ao ponto que interessa. De acordo com o último relatório do USDA, cerca de 25% do milho já foi plantado e 26% da soja também, onde desses 6% e 5% já estão emergidos, respectivamente, para milho e soja. E se compararmos com o ano passado, nessa mesma época, cerca de 33% para soja e milho já tinha sido plantado. Mas quando a gente compara com a média dos últimos 4 anos, esses dados desse ano se encontram com normalidade para milho, mas 14% adiantada para a soja, sendo plantada mais precocemente esse ano. Essa é uma estratégia um pouco arriscada, pois isso acontece só se tivermos temperaturas mais quentes nos meses de maio e junho, que daí pode desencadear a floração antecipada. E se isso não acontecer, a floração vai acontecer naturalmente em torno de 20 de junho, no solstício aqui, quando os dias começarem a ficar mais curtos e as noites mais longas. Como eu disse, isso é uma estratégia um pouco arriscada, pois se muito frio no começo da safra, a soja não vai florescer antecipadamente e ainda pode sofrer lesões por frio tardio que pode se ter aqui em Illinois. Antes do vídeo ser publicado da semana passada, ainda os produtores conseguiram entrar no campo 2 a 3 dias, dependendo de acordo com como é que estavam as condições do solo, se muito encharcada ou não, e entrar novamente nessa semana, terça e quarta, para plantar soja e milho. Como eu tinha comentado semana passada, que as chuvas seriam em baixa quantidade, a previsão foi totalmente outra, acabou chovendo um toró de água aqui na maioria das áreas em Illinois. Chegando a chover de forma acumulada, de sexta da semana passada até quarta, ontem, quando eu acessei os dados, 70 milímetros no centro-oeste, centro e centro-norte de Illinois. Mas quando a gente olha para o sul, acabou chovendo menos, cerca de 20 a 30 milímetros. Isso foi suficiente já para amenizar um pouco da seca moderada que essa parte do estado vinha passando. E também acabou chovendo pouco na parte norte de Illinois, um pouco mais perto de Wisconsin, na borda do estado. Então essas chuvas foram muito bem-vindas para os farmers aqui, para os produtores, reduzindo ainda mais a seca moderada que vinha no centro-oeste, mais voltado para o sul, centro-oeste, sul e sul de Illinois. Então, de forma geral, a água no solo está adequada, com algumas áreas mais encharcadas após essas chuvas de grande quantidade, de até 100 milímetros em algumas partes do estado, mas boa parte daqui das terras em Illinois possuem drenos, o que acaba acelerando então o processo de secagem no solo e os produtores conseguem entrar mais rapidamente para continuar o plantio de soja e milho. As próximas semanas devem ser de sol, com pouca chance de chuva, e o plantio deve acelerar ainda mais aqui em Illinois. Essas são as informações aqui do estado em Illinois, e vamos agora para Wisconsin com o Guilherme. Vai lá, Guilherme. Olá, amigos e amigas ligados no AgroConnection, aqui é o Guilherme falando do Wisconsin. E na semana passada a gente teve aqueles dias secos no começo da semana que ajudaram a gente a plantar tanto a soja quanto o milho. Produtores foram capazes de fazer o preparo do solo, aplicar os fertilizantes e plantar tanto o milho quanto a soja. A gente aqui no nosso laboratório foi capaz de plantar a soja na quarta, quinta-feira, então vocês vão ver um vídeo aqui ao lado, onde a gente tem o plantio da soja sobre o centeio. Então o centeio ainda está verde e a gente vem aplicando os herbicidas para matar o centeio com o objetivo de controlar as plantas daninhas. Indo para os produtores agora, como que está a porcentagem de soja e milho? Aqui no Wisconsin o milho está com 10% da sua área plantada, um pouco acima da média de 8% nos últimos 5 anos, enquanto a soja está com 11% da área plantada, o que está bem adiantado comparado com os 3% dos últimos 5 anos. E tocando no mesmo ponto que o Alexandre falou na semana passada, os produtores estão plantando mais cedo, então a gente tem aquelas chances de clima úmido e frio, e os produtores estão tratando essas sementes que eles plantam mais cedo, enquanto eles não tratam
aquelas sementes que eles plantam mais tarde. Indo para o fim da semana passada, eu acabei de falar com um produtor, a gente está aqui na área dele, e eles chegaram a ter cerca de 70 milímetros de sexta para sábado. Então ainda está bem úmido e eles estão esperando secar para voltar a plantar tanto a soja quanto o milho, mas a gente tem previsão de chuva, de uma chuva boa, que vai vir agora nesse próximo 2 dias aí entrando para a próxima semana. E a previsão do tempo para o resto da próxima semana é de alguns dias secos com possíveis chuvas. Vamos estar de olho na previsão do tempo. E agora é com você, Alexandre. Fala, Guilherme, bom, passando então para atualizar as informações aqui do oeste de Nebraska, mais um dia de evento, como os americanos ou o pessoal de Nebraska costuma dizer, just another day em Nebraska, né, um vento aí de 30 km por hora. Noite passada a gente teve chuvas, a gente teve um volume aproximado aí de 40 milímetros na noite passada, uma chuva que a Natasha vai trazer também aí quando a gente passar para o leste, pegou bastante do estado. No fim de semana a gente já tinha tido 60 milímetros, ou seja, o plantio aqui está bem devagar, praticamente não se plantou nada entre a quinta da semana passada e ontem, na quarta-feira. Então a gente vai estar aguardando aí mais uns 4 dias pelo menos para o solo secar. Aqui a gente está com um experimento usando esterco bovino, então para tentar atingir altas produtividades de milho. Eu vou trazer num outro vídeo um pouco mais sobre esse manejo. Até mais! Muito bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não